Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa na nossa caminhada sobre os livros do Novo Testamento. E nossa aula de hoje, a nossa nona aula, nós vamos entrar nas cartas do apóstolo Paulo, nas chamadas cartas paulinas, que é a primeira carta na ordem do texto da Bíblia, chamada de ordem canônica, é o livro de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, chamada de Romanos. Então, quando a gente lida com esse livro, a gente diz Romanos capítulo 1, já se sabe que é a carta de Paulo escrita no primeiro século, já no final da sua terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém, quando ele será preso, como nós falamos na última aula, e será preso e passará 2 anos preso, tentando defender a sua inocência junto a Félix, depois a Festo, depois a Agripa, e finalmente sendo levado preso para Roma. Isso está no capítulo 28 de Atos. Então, no finalzinho, já no retorno para Jerusalém, para esses acontecimentos que eu acabei de narrar, Paulo escreve, provavelmente de uma região chamada Macedônia, este grandioso livro, a Igreja de Roma, na Península Itálica, onde hoje é a cidade de Roma, onde hoje é a Itália. Era uma igreja pujante, uma igreja grande, uma igreja abençoada, e que Paulo vai escrever a esta igreja para fazer um pedido e para mostrar para a igreja que não o conhecia, nunca havia Paulo pisado na igreja, embora conhecesse alguns membros da igreja. Paulo não era conhecido, então ele apresenta a sua pregação, o que ele tem pregado ao longo dos anos no seu ministério. Então isso a gente vai ver hoje na nossa aula, e além da estrutura do livro e as ênfases teológicas, que são apenas duas, diante de tantas, né? O livro de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, foi tratada por Martinho Lutero, o grande reformador, como uma catedral. Se fôssemos comparar esta carta, ele comparou a uma catedral, isto é, uma coisa exuberante, grandiosa. Então, esta é a carta de Paulo aos Romanos, uma carta, a princípio, de leitura em alguns textos muito fáceis, outros textos de média complexidade e outros textos de grande complexidade. Então, mas esses textos de grande complexidade é em número menor, né? E a gente se alegra em poder ler com facilidade a maior parte do texto de Romanos. Por que a complexidade em ler alguns textos? Porque Paulo era Paulo, né? Até o apóstolo Pedro, quando escreveu uma de suas cartas, disse que as cartas eram difíceis de entender, que o apóstolo Paulo era uma mente privilegiada, era um homem muito intenso no seu ministério, ele escrevia cartas de maneira muito intensa, relacionando os assuntos, citando outros assuntos sem explicar muito, e essa distância, portanto, temporal, né? Ele escreveu do primeiro século, estamos no século XXI, nos distancia do texto no sentido de compreender sempre o que Paulo está dizendo. Isso, a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Por isso que nós precisamos de professores que nos expliquem, de pastores que nos preguem a palavra, de missionários que nos discipulem, de outros livros, de autores que Deus abençoou com entendimento para nos esclarecer sobre o texto. Então esta é a carta de Paulo aos Romanos, que vamos ver nesta nossa aula de número 9. Então quero dar as boas-vindas a todos e vamos começar, portanto, falando um pouquinho do que antecede a leitura de Romanos, que é o remetente. Lembra que eu falei, naquele meu exemplo, eu estando em viagem fora de casa, no outro estado, no tempo que não havia internet, WhatsApp, e-mail, era tudo por carta de papel, postada nos correios, eles entregavam para as pessoas, eu, nesse meu exemplo, escrevendo para minha esposa longe de casa, para dizer como é que eu estava passando, e manter contato com ela,
eu escreveria no papel essa carta, tinta e papel, postaria nos correios e eles entregariam no endereço da nossa casa. Minha esposa teria acesso à carta e saberia como é que eu estava. Quem escreve é o remetente. Nesse meu exemplo, eu. Quem recebe a carta e que lê a carta é o destinatário, nesse meu exemplo, minha esposa. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, quem é o remetente? Apóstolo Paulo. Quem é o destinatário? A igreja de Roma, né? Então, vamos ler um texto, a Romanos capítulo 1, que é o nosso primeiro texto que leremos na nossa aula de hoje. Então, abra a sua Bíblia e nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1. O que diz aqui? Paulo, ele se identifica como autor desta carta, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e ele continua a continuar a sua carta, né? Então, nós sabemos que Paulo, que é o autor, está aqui escrito. Então, é uma carta, seguramente, do apóstolo Paulo, nunca foi questionada, e nos dá segurança de que estamos lendo as palavras do apóstolo Paulo, claro, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, de maneira que o que aqui está escrito é da vontade de Deus para nós. Foi para os romanos no primeiro século, o é para nós no século 21. Quem eram os destinatários, onde nós encontramos, versículo 7 do mesmo capítulo, em que Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, isto é, na cidade de Roma, havia uma igreja de pessoas salvas por Cristo, por isso que é a igreja, e que Paulo escreveu essa carta para eles. Né? Então a gente tem, nesse primeiro momento, quem escreveu a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo está dito aqui em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e o destinatário para os romanos, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Então a gente percebe isso que é importante, saber quem escreveu, para quem escreveu, porque ele não escreveu primeiramente para nós. Escreveu primeiramente para os romanos do primeiro século. Só que Paulo traz verdades aqui eternas, ensinamentos atemporais, isto é, não é só para o primeiro século. Para nós também. Então nós tomamos essa carta como palavra de Deus para nós, mas a princípio ela foi escrita para os romanos. Como traz ensinamentos eternos, verdades de Deus, serve para eles, serve para nós. Então, é importante perceber isso. É importante perceber quem eram os destinatários, porque Paulo vai tratar de questões relacionadas à igreja deles, né? Então, que muitas vezes nós também passamos pelos mesmos problemas. Paulo escreveu, por exemplo, para a igreja de Corinto, será a nossa próxima aula, e fala de divisões na igreja. Pessoas que diziam, grupos que diziam, eu sou de Paulo, outro grupo dizia, eu sou de Apolo, outro grupo dizia, eu sou de Cefas, e outro grupo dizia, eu sou de Cristo. Isto, a igreja estava dividida, a igreja de Corinto, no primeiro século. Mas será que a nossa igreja também não está dividida em algum aspecto? Então serve para nós a orientação de Paulo à igreja de Corinto, serve para a nossa igreja também. Então o que o Paulo escreve aqui, embora primeiramente para os leitores romanos, serve para nós também. Então é importante conhecer quem eram os destinatários. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico desta carta, o que está por trás, que não está escrito aqui. Lembra que eu disse que nós precisamos de autores, que Deus abençoa com conhecimento para, através dos livros, nós conhecermos a história do texto, de comentaristas, de pregadores, de professores, que têm acesso a esses livros, porque o texto bíblico em si não traz algumas informações do contexto histórico. Então, alguns aspectos do contexto histórico que estão por trás da escrita do texto que nós temos hoje. Primeiro,
que já mencionei, Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. É um erro achar que Paulo fundou. E pela leitura do texto, a gente percebe isso. Que Paulo não fundou a igreja de Roma, nem sequer havia pisado na igreja. Isso é novidade para muitos. Paulo escreveu para Corinto, no meu exemplo anterior, uma igreja que ele fundara, que ele fundou. Paulo escreveu para a igreja de Filipos, uma igreja que ele fundou. Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, uma igreja que ele fundou. Mas ele não fundou a igreja de Roma. E há uma outra igreja que ele não fundou, uma carta que ele escreve para ela, que vamos ver na hora certa. Então Paulo não conhecia a igreja no sentido de não ter visitado, nem pregado no púlpito da igreja, por assim dizer. E nem fundou a igreja, né? Alguns dizem, sobretudo os católicos romanos, que Pedro fundou a igreja de Roma. Também não há qualquer evidência de que Pedro iniciou o trabalho nesta igreja. Não há. O que nós imaginamos que aconteceu? Não dá tempo de ler, mas em Atos capítulo 2, é o que a gente falou na aula passada, não leu Atos capítulo 2, lemos mais o capítulo 1. Lemos um texto só do Atos 2, né, a pregação de Pedro, que trazia a ênfase teológica da escatologia. Neste capítulo 2 de Atos, mostra o Pentecostes e os discípulos falando em línguas, aquela manifestação toda que a gente conhece. E ali há uma relação de nações que estavam presentes ali. Gente que ficava admirada pelo fato dos apóstolos serem galileus, serem judeus, e eles entendiam o que eles falavam, especialmente, certamente em aramaico, e eles entendiam todos nas suas línguas. Então veja só, eu não disse que ia ler, mas vou ler. Atos capítulo 2, versículo 7, Atos 2, 7 diz assim: e perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Isto é, eles que estavam falando lá acerca das coisas de Deus, na ocasião do Pentecostes, eram galileus, não falavam outra língua, falavam a língua aramaica. E eles ficavam admirados com isso. Como é que nós, estando aqui de uma outra nação, de uma outra língua, nós estamos entendendo o que eles estavam falando? E que nações estavam lá? Verso 9 de Atos 2. Partos, que era uma região, tinha a sua língua. Medos e elamitas, cada um com a sua língua. Habitantes da Mesopotâmia, longe da Palestina, tinha a sua língua materna. E como eles mesmos disseram no versículo 8, né, então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna, isto é, a língua que a gente aprendeu quando criança. Nós, quando nascemos no Brasil, nossa língua materna é o português, a língua portuguesa. Você que nasce em uma aldeia indígena, você tem sua língua materna. A segunda língua é o português. Eles também tinham a língua materna deles. Partos, verso 9. Medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, que era uma região da Ásia Menor, hoje Turquia, tinha a sua língua, Ponto, são todas regiões que tinham suas línguas, Ponto, Ásia, verso 10, da Frígia e da Panfilha, do Egito, olha só, o Egito tinha a sua língua, e das regiões da Líbia, próximas a Cirene. Líbia e Cirene já era no norte da África. Os africanos, cada um tem a sua língua. Então, os líbios tinham a sua língua, os sirineus de Cirene tinham a sua língua também. E, verso 10 diz, e romanos, que aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Então a gente verifica aqui, em Atos 8, quem estava ouvindo a pregação dos apóstolos, romanos. O que a gente infere, isto é, deduz, né, imagina, que esses romanos aqui, que ouviram a pregação de Pedro, se converteram.
Pedro vai pregar, né? Vai pregar, e no final da pregação de Pedro, as pessoas vão se converter. Vão se converter. Veja Atos 2:37, esta reação da conversão daquelas pessoas. Ao ouvirem isto é, os partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, da Frígia, da Ásia, do Egito, romanos. Pedro vai tomar a palavra, vai pregar. Ao ouvir a pregação de Pedro, verso 37 do capítulo 2 de Atos, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Isto é, impactados pela mensagem evangelística de Pedro, eles se viram pecadores, necessitados daquela graça, daquela salvação, e perguntaram: e agora, irmãos, nos diga o que temos que fazer? Verso 38 do capítulo 2. Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe e quantos o Senhor Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, continua o texto, verso 41, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Dentre esses 3.000, romanos. O que a gente entende? Eles voltaram para Roma e fundaram a igreja cristã, a igreja de Deus em Roma. Paulo vai escrever esta carta, já havia uma igreja estabelecida, consolidada, grande, importante, a ponto de Paulo, vamos ver mais à frente, fazer um pedido à igreja. Ninguém pede nada a alguém que não tenha condições de atender o nosso pedido. Então Paulo faz um pedido relativamente grande à igreja, porque ele sabe que a igreja tem condições de atender. Então, fica claro então que possivelmente essa igreja foi fundada pelos romanos que ouviram a pregação de Pedro em Pentecostes, voltaram para a sua cidade, para a sua terra, lá na Itália, e fundaram a igreja. Não há nenhum registro histórico, nem bíblico, nem extra-bíblico, que Pedro fundou a igreja, nem Paulo. Muito bem. Paulo não fundou a igreja e Paulo, até a escrita desta carta, não havia sequer pisado na igreja, muito embora Paulo conhecesse alguns membros desta igreja. Paulo conhecia membros dessa igreja, mas nunca havia pisado nesta igreja. Então, eu posso conhecer pessoas sem nunca conhecer irmãos cristãos, pastores, amigos meus, sem eu nunca ter pregado na igreja deles. Os conheço. Era a situação de Paulo. Paulo não fundou a igreja de Roma, nem sequer havia pisado lá ainda até esta data da escrita da carta, mas Paulo conhecia alguns irmãos, algumas pessoas. Como nós sabemos disso? Vamos lá para o último capítulo do livro, Romanos 16, que é o último capítulo da carta de Paulo à igreja de Roma. Capítulo 16, olha só. Vou citar apenas um exemplo. Há mais de 20 nomes aqui que Paulo cita, de pessoas com nomes gregos, com nomes romanos, que eram líderes da igreja que ele conhecia. Mas eu vou citar apenas um, que é importante, esse casal importantíssimo na história do apóstolo Paulo, porque ajudou Paulo nas viagens missionárias, especialmente na segunda viagem em diante. Vamos ler Romanos 16, versículo 3. Olha só.
Que interessante. Depois desse texto, a gente vai para Atos 18, 12, para você entender isso aqui. Então, Romanos 16, verso 3 diz assim: cumprimentai Prisca. Prisca é uma forma menor de Priscila. De Priscila. Então, Prisca, a gente chama Antônio, chama de Tom. A gente dá pequenos nomes para facilitar, né? Antonieta, Tininha, enfim, a gente tem esse diminutivo nos nomes grandes. O nome era Priscila e Paulo, dada a intimidade com esse casal, chamava para um nome menor, Prisca. Interessante isso aqui, né? Estou lendo Romanos 16, 3. Cumprimentai Prisca e Áquila. Priscila, portanto, Prisca era a esposa e Áquila era o marido, o homem. Meus, o que diz Paulo? Cooperadores em Cristo Jesus. Paulo nunca havia pisado na igreja de Roma até então, não é fundador da igreja, mas conhecia esse casal e que diz acerca dele que era cooperador de Paulo esse casal. Então, interessante saber disso. Aí, como é que a gente pode provar isso? Vamos lá para Atos, capítulo 18. Atos 18. Vamos ler o versículo de 1 a 2. Olha só, Atos capítulo 18, versículo de 1 a 2. Atos 18 é quando Paulo está na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele desce para Corinto, que é uma cidade da Grécia, lá na Europa. Atos 18, 1 e 2 diz: depois disso, Paulo partiu de Atenas, fica mais em cima, desceu de Atenas, chegou a Corinto, lá embaixo. Lá em Corinto, encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, a mesma Prisca, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. Vamos entender isso aqui? Paulo estava em Atenas, naquele capítulo 17, quando ele conversa com os filósofos lá no Areópago, ele desce para Corinto. Lá ele encontra o casal, que em Romanos 16, 3, chama de cooperadores, né? Áquila e Priscila, cooperadores no meu ministério. Atos 18 mostra o momento histórico em que Paulo conhece esse casal, que ambos se conhecem, Paulo e o casal. Quem era esse casal? Eram de judeus. Judeus da onde? Do Ponto. Ponto é uma região ali da Ásia Menor. Eram judeus espalhados, né? Chamados judeus da dispersão. E eles encontram esse casal judeu, o Áquila, natural do Ponto. Ele havia vindo de onde? Chegado da Itália. Fazia pouco tempo, recentemente, esse é o detalhe. Por que então Áquila e Priscila moravam onde originalmente eles nasceram no Ponto, mas não moravam no Ponto. Moravam na Itália e em Roma. E Lucas diz aqui em Atos 18 que ele havia chegado da Itália, saído da Itália há pouco tempo. Ele mostra o motivo disso. Fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então Itália aqui é o mesmo que Roma, né? Cidade de Roma. Eles foram expulsos da cidade, como todos os judeus o foram naquela época. Cláudio era o imperador romano, por volta de 54 da era cristã. Ele expulsou todos os judeus. E claro, Áquila e Priscila eram judeus, foram expulsos. O texto de Atos 18 mostra isso. E havia chegado recentemente em Corinto para viver, expulsos da Itália, de Roma, foram viver em Corinto, lá embaixo, né? Numa outra região. E Paulo, ao visitar Corinto para evangelizar a cidade, encontra o casal, que, por sinal,
tinham o mesmo ofício, isto é, tinham o mesmo trabalho que Paulo, que era construir tendas. E claro, judeus já eram cristãos, embora judeus, né, expulsos porque eram judeus, e Paulo, como era um cristão também, tinha o mesmo ofício que eles, foram morar juntos, se identificaram e ficaram amigos. Então a gente percebe que como é que eles estão em Corinto e agora Paulo escreve à igreja de Roma e encontra e manda lembranças para Priscila e Áquila. O que ocorre é que Cláudio, o imperador romano, no ano de 54, expulsou os judeus, mas Cláudio morreu. E veio outro imperador, que permitiu o retorno desses judeus para Roma. E eles voltaram. Priscila e Áquila voltaram. Por isso que Paulo, ao escrever a igreja de Roma, tempos depois deste episódio em Corinto, em Atos 18, os encontra lá, sabe que estão lá e manda lembranças para eles, né? Então, veja só, Paulo nunca havia pisado na igreja, mas conhecia gente como esses aqui. E muitos outros nomes no capítulo 16, que a gente percebe que Paulo conhecia muito bem essas pessoas. Em cima, ligado a este assunto, em cima desse assunto, é importante saber a composição da membresia da igreja, isto é, a igreja era composta de quê? Se eu for eu preguei numa igreja agora recentemente, numa outra cidade, que ali havia amazonenses, havia como membros paraenses, havia como membros nordestinos, olha só, a membresia daquela igreja não era só composta de paraenses, tinha amazonenses, tinha nordestino, e Nordeste tem 9 estados, olha só, então uma membresia composta de pessoas de várias regiões. A igreja de Roma também era composta de pessoas assim, de origens diferentes. Basicamente 2 grupos, judeus e gentios. Então a igreja de Roma era composta de pessoas gentílicas, isto é, não judeus convertidos ao evangelho, e judeus convertidos ao evangelho. Então todos eram cristãos, só que um vem da área gentia, um não judeu, e o outro era judeu. Como nós sabemos disso? Há muito que ler, mas eu vou ler apenas alguns textos. Por exemplo, para a gente entender os gentios, Romanos 1,18. Romanos 1,18, abra aí sua Bíblia, vamos ler de 18 a 27, diz assim: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas de modo que esses homens são inculpáveis. Porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui são gentios. Nenhum judeu iria adorar aves, animais quadrúpedes e répteis, os gentios que adoravam isso. Então Paulo fala aqui para gentios. O judeu nunca, com todo defeito deles, o judeu nunca adoraria outro Deus a não ser Javé, a não ser Yavé. Portanto, Paulo está dizendo aqui que esses homens loucos substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens, estatuetas, imagens semelhantes a um homem corruptível, isto é, imagens de homens, como os santos católicos, por exemplo, né, que adoram imagens, estatuetas de animais, e viravam deuses. Então esses homens adoravam essas imagens, o judeu nunca faria isso, então ele fala para gentios aqui. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si,
pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Adoraram a criatura, adoraram animais, como na Índia, por exemplo. Na Índia há 300 milhões de deuses. A vaca é um deus, ratos são deuses. Adoram animais, né? São essas pessoas aqui. Então Paulo fala para gentios sobre a vida do gentio, né? Então havia uma parcela na igreja de pessoas que tinham essa origem aqui. Não que eles faziam isso, que eram cristãos, mas tinha a origem de povo que fazia isso, né? Isto é, eles saíram disso, saíram desta experiência. Eles não faziam isso mais, porque eram cristãos. Mostra a origem desse povo aqui, eram gentios, né? Verso 26, por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Relações sexuais entre mulheres, né? E 27, os homens, da mesma maneira, diz o texto, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Isto é, essa parcela da membresia da igreja, que era gentílica, veio desse mundo. Então, esse é o primeiro grupo de membros da igreja. Repetindo, eles não praticavam isso mais. É só para dizer de onde eles vieram, do grupo que eles vieram dos gentios. Eram gentios. Eles praticavam sexo com homens, homem com homem, mulher com mulher, adoravam imagens, eram idólatras. Agora eles não são mais, mas Paulo está dizendo de onde eles vieram, né? Para mostrar a origem dessa parcela da membresia. A outra parcela da membresia era composta de judeus. Capítulo 2, verso 17. Olha como Paulo começa. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, agora ele fala para judeu. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guias dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade, tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que dominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Olha só, Paulo está citando a lei aqui. Não adulterar, não roubar, isto é, ele tem a lei, ele é o povo judeu. Então a segunda parcela desta membresia da igreja era composta de judeus. O texto vai até 24, não vamos ler, né, todo o texto. Então, para a gente entender como é que se compunha a membresia desta igreja. Um outro aspecto importante é o propósito de Paulo escrever. Por que Paulo escreveu essa carta? Será que Paulo estava em casa sem fazer nada? E ele decidiu, estou aqui sem fazer nada, então vou escrever essa carta. Foi assim? Resposta, não foi assim. Paulo escreveu com um propósito. Ninguém escreve nada sem um propósito, sem uma intenção, sem objetivo, sem querer atingir uma meta. E Paulo escreve essa carta aqui para a igreja de Roma. Ele está longe da igreja, ele está na Macedônia, e a igreja de Roma fica do outro lado do mar, né, no outro continente, quer dizer, no mesmo continente, mas na outra parte, né, do continente. E então ele escreve com que propósito? A gente conhece isso no capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15, portanto, de Romanos, e Paulo vai nos mostrar por que ele escreveu essa carta à igreja de Roma. O capítulo 15 é praticamente o final da carta. 16 são só recomendações para aquela série de nomes que eu falei. Ele termina basicamente a carta aqui no capítulo 15. Veja o versículo 23 do capítulo 15, o que Paulo fala do ministério dele na Ásia. 15, 23. Mas agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões.
e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Olha só, Paulo diz, eu já acabei meu ministério aqui, por onde eu tenho passado, na Ásia, eu quero visitar. Ele admite isso, olha só. Mas agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões por onde ele tem passado, onde ele tem pregado. E tendo já há muitos anos grande desejo de visitá-los. Ele não havia visitado a igreja. Ele não havia pisado ainda na igreja, queria visitar a igreja. Verso 24, e eu o farei, isto é, eu visitarei Roma, Paulo diz no verso 24, eu farei quando for a Espanha. A Espanha é o extremo oeste da Europa. Naquela época era chamada de confins da terra. Era depois da Itália, lá no final já do continente europeu. A Espanha. Vocês sabem onde é a Espanha? Pega o mapa, está lá a Espanha, do ladinho dela está Portugal, ela é um país grande, no finalzinho já do continente europeu. Isto é, Paulo queria ir longe, né? Queria ir longe. Então ele queria ir para onde? Para a Espanha. Queria visitar a cidade de Roma, a igreja de Roma, quando em viagem para a Espanha. E eu farei, quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser, aí vem um pedido de Paulo, e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Paulo deseja transformar a igreja de Roma numa base missionária, assim como foi a igreja de Antioquia da Síria. Lembra de Atos 13? A igreja estava orando e jejuando, e o Espírito falou à igreja para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E de fato a igreja se tornou a base missionária do apóstolo Paulo nas viagens dele. Se você não percebeu, perceba, ao ler o texto de Atos, a cada final de viagem, sentando a última, porque ele foi preso lá em Jerusalém, ele descia, visitava a igreja de Jerusalém, subia para Antioquia da Síria e passava lá um tempo dando relatório da viagem missionária, porque a igreja o ajudava. Era a base missionária. Agora, uma vez que naquela região Paulo já encerrou o ministério dele, ele precisava de uma outra base missionária, uma outra igreja que o enviasse. Qual era essa igreja? Igreja de Roma. Eu farei, isto é, visitar Roma, quando for à Espanha, espero ver-vos de passagem, e vem o pedido, e ser encaminhado por vós para lá, para a Espanha, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Lembra que eu já disse que a igreja não era uma igreja grande, já consolidada, e que Paulo fez um pedido grande aqui. É como se dissesse, irmãos, eu quero chegar à Espanha, é muito longe, é no final do continente europeu, e eu quero ir para lá, vou gastar muito dinheiro para viagem, provisões para viagem, minha permanência lá, minha alimentação, recursos para eu me locomover, vai sair caro, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa estrutura, vocês têm. Eu quero visitar vocês, porque eu quero de passagem para a Espanha visitar vocês, e eu vou pedir algo de vocês, que vocês me mandem para lá. Que vocês me ajudem a ir para lá e serem encaminhados por vós para lá, diz Paulo, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. E o texto continua, né? Verso 25. Mas agora vou para Jerusalém, para servir os santos, porque pareceu bem as igrejas da Macedônia e da Acaia, que é Corinto, né? As igrejas da Macedônia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja da Acaia, a igreja de Corinto. Levantaram uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los.
Então, Paulo tem um propósito ao escrever esse livro. Qual é o propósito? Primeiro, apresentar o Evangelho em toda a carta, desde o primeiro capítulo até o capítulo 11, é a chamada parte teológica da carta. Repetindo, do capítulo 1 até o capítulo 11, é a chamada parte teológica da carta, que é o Evangelho que Paulo pregava. E ele queria mostrar para a igreja, apresentar para a igreja o conteúdo da sua pregação. É como se uma igreja quisesse adotar um missionário. E a gente quer conhecer o missionário. O que é que ele prega? O que é que ele faz no campo missionário? Qual é o projeto dele? A igreja faz isso. Está dentro da nossa doutrina, da nossa visão, vamos adotar. Então Paulo se apresenta como missionário da igreja de Roma, querendo ser, né, esse missionário da igreja de Roma, como ele era da igreja de Corinto, lá de Antioquia da Síria. Agora quer ser missionário de Roma. E ele apresenta nesses 11 capítulos primeiros aqui de Romanos a sua mensagem, a sua pregação, o evangelho que ele prega. Então é impressionante a clareza, a profundidade, a abrangência do conteúdo do evangelho que Paulo fala sobre muitos aspectos. Não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto para outra disciplina. Então ele quer apresentar, do capítulo 1 ao 11, ele apresenta o seu evangelho, o que ele prega, o conteúdo do evangelho. E ele também, como nós já vimos, o segundo propósito, é fazer um pedido. Ele quer pedir apoio da igreja de Roma para a viagem à Espanha. Então, esses são os dois propósitos principais de Paulo escrever à igreja de Roma. Primeiro, se ele quer ser um missionário, então ele tem que se apresentar para a igreja. Ele lembra que ele não fundou a igreja, nem pisou lá ainda, embora conhecesse algumas pessoas. Então ele está se apresentando. E como é que acontece isso? Ele apresenta a pregação dele. É como se ele apresentasse a visão, a missão dele, os valores dele, uma declaração doutrinária dele, para que a igreja soubesse que ele de fato é um pregador cristão, um missionário cristão que a igreja possa adotar. E, claro, pedir a ajuda da igreja, apoio da igreja, para o enviar à Espanha, porque eram recursos que Paulo não tinha, e ele fazia a missionária dependendo das igrejas, né? Como a igreja de Filipos, por exemplo, que ele admite, né, carta aos Filipenses, a igreja o ajudou mais de uma vez, né? Então ele diz até no fim da carta que ele está abastecido. Então as igrejas ajudavam Paulo, como todas devem fazer hoje, ajudar o missionário a cumprir o seu ministério. Então esse é o propósito. Dentro disso a gente pode trabalhar com a estrutura do livro de Romanos. Como é que está estruturada as partes da carta? É uma divisão muito simples e muito didática que a gente pode apresentar para os irmãos acerca de 6 divisões da carta. 6 divisões da carta. A primeira divisão é um tema da decadência da raça humana, da depravação da raça humana, da pecaminosidade da raça humana. Ele trata deste tema nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Então, se eu quero entender o que era o ser humano pervertido, depravado, pecador, independentemente da sua origem racial, se é japonês, se é europeu, se é americano, se é brasileiro, eu vou ler os 3 primeiros capítulos de Romanos, porque ele trata dessa decadência geral da raça humana, né? Essa decadência espiritual, da pecaminosidade da raça humana. Então, os 3 primeiros capítulos de Romanos tratam disso. O primeiro capítulo trata da decadência espiritual dos gentios, daqueles que não eram judeus. No capítulo 2, como nós já vimos, mas se tu que chama judeu, ele trata também da decadência espiritual do judeu, isto é, gentios e judeus estão em decadência espiritual, não sobrou ninguém, né? O que é o mundo inteiro, nessa perspectiva, está dividido em 2 grupos, gentios e judeus.
Nós somos gentios. Então estamos enquadrados nessa decadência que Paulo fala aqui. O judeu também, embora ele tenha recebido a lei, essa revelação maravilhosa de Deus, ele também é um pecador. E Paulo trata disso no capítulo 2. No capítulo 3 ele encerra dizendo que todos são pecadores. Você conhece esse texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem são esses todos? Gentios e judeus, isto é, toda a raça humana. Toda a raça humana, todos pecaram, isto é, todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Capítulo 1, 2 e grande parte do 3, né? Paulo trata disso. No finalzinho do 3, e o capítulo 4 e 5, Paulo dá a solução para o pecado humano. Para ficar claro, capítulo 4 e 5, mas ele começa já no finalzinho, na segunda metade do capítulo 3, a tratar desse assunto que é a justificação pela fé. Bom, se a raça humana está perdida, está decadente, espiritualmente falando, perdida, vai para o inferno, a história termina aí? Não. Paulo vai escrever parte do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, sobre a solução para o pecado do homem, que é a justificação pela fé. No capítulo 4, ele dá exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. E no capítulo 5, ele fala do agente desta justificação, que é Jesus Cristo, né? Então, capítulo de 1 a 3, toda a raça humana está perdida, mas tem solução para ela. Final do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a solução, que não é outra senão a justificação pela fé. Após falar da solução no capítulo 4 e 5, da justificação pela fé, para que o homem não morra nos seus pecados, não vá para o inferno e possa ser salvo, Paulo vai falar de que maneira então esse justificado deve viver. Bom, capítulo 1 e 3 eu sou um perdido, não tenho solução. Mas eu leio capítulo 4 e 5 e encontro a solução, que é a justificação pela fé. Então eu sou um salvo. Agora, de que maneira eu, sendo justificado, devo viver? Isso ele trata o capítulo 6 a 8. Capítulo 6, 7 e 8. Ele trata de como agora o justificado, no capítulo 4 e 5, que são os mesmos perdidos do capítulo de 1 a 3, agora ele deve viver. Então, no capítulo 6, é um capítulo sobre o pecado. Então, o cristão, o justificado, não pode viver debaixo do pecado. Capítulo 6 trata disso. Capítulo 7, ele vai tratar da relação da lei. Eu não posso me amparar na lei para ser salvo, porque a salvação, segundo o capítulo 4 e 5, é pela fé. Pela fé. Então não posso, então ele vai tratar da lei aqui do capítulo 4, que é pela fé e não pela lei. Do capítulo 7, capítulo 8, ele vai falar do Espírito Santo. Então é o capítulo do Espírito Santo. Isto é, o cristão, a pessoa justificada no capítulo 4 e 5. No capítulo 6, deve viver fora do pecado. No capítulo 7, ele não deve viver baseado na lei, mas na graça. No capítulo 8, deve viver sob a ação do Espírito Santo. Então, repetindo. Capítulo de 1 a 3, o homem está perdido, sem solução. Aí Paulo escreve capítulo 4 e 5 para dizer que tem solução. Há solução, que é a justificação pela fé. Lembra de Abraão? Agora Jesus Cristo é o agente dessa justificação. E agora justificado, eu que era um pecador, como é que eu devo viver? Capítulo 6, longe do pecado. Capítulo 7, entendendo que não é pelos meus esforços, não é pela lei, pelo cumprimento da lei, mas pela graça. No capítulo 8, debaixo da ação do Espírito Santo. Capítulo 9 a 11, que Paulo encerra a parte teológica dessa carta, ele vai tratar da situação do judeu quanto à redenção. Isto é,
E o judeu vai ser salvo ou não vai ser salvo? Vai ser salvo. Vai ser salvo. Pela graça. Ele será justificado como gentio, pela graça. Olha só o que ele começa a dizer no capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Fala de judeus aqui. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele está dizendo aqui que ele tem grande dor no coração pelos parentes, pelo povo judeu, diante dessa realidade de serem israelitas, de terem a adoção primeira, né, com o povo de Deus, de terem a lei, o Messias saiu dele, tem dor no coração de serem perdidos. Capítulo 9 fala isso. No capítulo 10, veja o que ele fala no comecinho do 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Ele não está salvo ainda. Mas o desejo de Paulo aqui já é que o judeu seja salvo. Ele não é salvo por ser judeu. Ele vai ser salvo mediante o ensino do capítulo 4 e 5, a justificação pela fé. Tanto é que ele diz, irmãos, eu estou lendo aqui o 10, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Então, Israel não está salvo porque é judeu, mas Paulo ora para que ele alcance a justificação pela fé. O que ele começa dizendo no capítulo 11, veja só. Pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou o judeu? Paulo diz, de modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isto é, a prova de que Deus não rejeitou Israel sou eu, que sou judeu da descendência de Abraão e fui salvo. Então, da mesma maneira como eu fui salvo, o judeu pode ser também, que Deus não esqueceu do judeu, não rejeitou o judeu. Então ele trata isso no capítulo 9, 10 e 11, a posição do judeu diante da redenção. Lembrando que ele não é salvo, já está salvo. Ele não está salvo. Paulo diz que não está salvo. Ele ora para que o judeu seja salvo. Como ele vai ser salvo? Como ele foi. Capítulo 4 e 5, pela justificação, pela fé. Ele vai para a parte prática da carta, capítulo 12 a 15. Ele vai dar aqui conselhos, exortações, práticas de como o cristão deve viver. Então ele trata aqui de amor, da relação perante os irmãos, da relação perante o próximo, perante os de fora da igreja, perante os de dentro da igreja, perante as autoridades. Ele vai tratar dessa liberdade de amor. Então ele vai tratar da parte prática, como o cristão deve viver diante disso tudo. Diante desse evangelho que ele expôs, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, como nós podemos viver, ele vai ensinar isso do capítulo 12 ao 15, e ele termina no capítulo 16, portanto, com as saudações pessoais a diversos membros da igreja. Eu não vou ler, eu me recordo que eu li o versículo 3, que faz referência a Priscila, Prisca e Áquila, né? E eu expliquei a situação dele. E assim como eles, muitos nomes, até nomes que a gente entende que são nomes gregos, nomes latinos, isto é, de membros da igreja, nomes judeus. Então ele vai falar isso no capítulo 16 e vai terminar falando sobre Timóteo, o cooperador dele, enfim, Técio, enfim. Então aqui acaba o livro, a carta de Paulo aos Romanos. A gente termina com as ênfases teológicas da carta. Sempre nós terminamos um livro da Bíblia mostrando
as ênfases teológicas da carta. Eu vou tratar apenas de duas. Esse texto de Romanos é um texto riquíssimo. Como disse nas palavras de Lutero, o grande reformador é uma catedral, comparando com uma casa simples, porém uma catedral. É grandioso esse livro, essa carta é grandiosa. Então eu trato duas ênfases importantes na carta, ênfase teológica. A primeira é a antropologia. Lembra que eu falei? A gente precisa começar a se apropriar dos termos teológicos. Um deles é antropologia. Antropos, no grego, é homem, ser humano. Logia, estudo. Então, é o estudo do ser humano, isto é, o ensino sobre a raça humana, sobre o homem. Então, o que ele trata sobre a antropologia, sobre o estudo do que é o homem no texto de Romanos? Ele vai tratar da depravação da raça humana. A raça humana, para a teologia de Paulo, está perdida nos pecados, não está salva. A raça humana está perdida. Lembra do texto que nós lemos? Romanos 3, 23, porque todos pecaram, todos. E aqui não sobra ninguém. Americanos, latinos, europeus, asiáticos, todos estão perdidos em seus pecados. Ninguém está livre disso. Paulo diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a ênfase teológica de Paulo na antropologia é que o homem está perdido. Por isso que ele precisa do capítulo 4 e 5 da justificação pela fé, para ser salvo. O segundo tema, portanto, é seguinte a esse, é a soteriologia. Soteria é salvação no grego, logia, estudo da salvação. O ensino sobre a salvação, o estudo sobre a salvação. Se o homem está perdido, é o fim da história? Não. A solução para ele. Qual é a solução? A justificação pela fé em Cristo Jesus. É a salvação deste homem perdido. E como exemplo deste tema teológico da soteriologia, da salvação deste homem perdido, Romanos 1, 16, 17, que é o tema desta carta. Romanos 1, 16, 17 é um dos textos mais, se não for o texto mais conhecido desta carta, que diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, para o homem perdido, a solução é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar esse homem perdido. Através da quê? De quê? Da justiça de Deus, pela fé, porque o justo viverá pela fé. Segundo texto, capítulo 3, que nós lemos o 23, vou ler do 20 a 26, que diz assim. Romanos 3, 20 em diante. Porque ninguém, diz Paulo, será justificado diante dele, isto é, diante de Deus, pelas obras da lei, pelo cumprimento, mero cumprimento da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. E por fim, verso 26, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também
justificador daquele que tem fé em Jesus. Primeiro tema, antropologia, isto é, a depravação da raça humana. Todo mundo está perdido. Mas a história não termina aí. Continua e termina na salvação pela graça, mediante a fé. É o que nós lemos em Romanos 3, 20 a 26. E eu quero terminar essa aula com essas palavras, com essa ênfase teológica, apenas duas principais, né, que Paulo trata da condição perdida do ser humano e da solução para essa perdição, do pecado do homem e a solução para o pecado. Que Deus o abençoe, estimulo você a ler essa carta e percebendo essas partes, né, de 1 a 3, a depravação da raça humana, 4 e 5, a justificação pela fé, 6 a 8, a maneira de viver como justificado, 9 a 11, a posição do judeu diante da redenção, 12 a 15, conselhos práticos, 16, aquelas recomendações pessoais de pessoas que Paulo conhecia, mesmo sem ter pisado nem fundado a igreja de Roma. Ficamos por aqui. Na próxima aula veremos mais as duas cartas de Paulo à igreja de Corinto numa única aula. 1ª e 2ª Coríntios. Desejo a todos um bom término de aula e até lá, se Deus quiser.